Bom dia, pessoal. Então, conforme eu comentei aí no WhatsApp, eu tinha me esquecido da aula de hoje. E a ideia é falar uma revisãozinha um pouco a respeito das mudanças de estado. Mais é para água, mas também vai valer para gases, porque dá para a gente construir os gráficos associados com a curva de aquecimento e resfriamento. E a gente vai olhar uma forma diferente de representar essas transformações em diagramas. Tá? Então são gráficos diferentes, onde basicamente ao invés de apresentar calor em função de temperatura, a gente vai apresentar a situação associada com a pressão, porque nem todos os pontos de fusão e ebulição das substâncias são fixos. Em geral, eles dependem da pressão. Se a pressão aumenta ou diminui, o valor do ponto de fusão também muda. E no caso do ponto de ebulição também pode mudar quando essa pressão aumenta ou diminui. Tá? Queria lembrar alguns fatos. Então, por exemplo, a gente sabe que a mudança de estado da fusão é a passagem de sólido para líquido. Se a gente quisesse calcular o calor associado com uma fusão, a gente pegaria o calor de transformação, que é igual a massa vezes o calor latente de fusão. Para a água, o valor do calor latente de fusão é 80 calorias para cada grama de água. Então a gente precisaria retirar do gelo, para o gelo pode ser, tá? A água no estado sólido. Então vamos botar aqui gelo. Tá? Precisaria retirar 80 calorias, ou no caso de sólido para líquido, ceder 80 calorias para o gelo, para que ele passasse para o estado líquido. Tá? 80 calorias por grama, para cada grama de água, para cada grama de gelo. Tá? Mas para outras substâncias, esse valor, esses calor latente tem outros valores. Por exemplo, o chumbo precisa apenas de 6 calorias para mudar o estado de 1 grama de chumbo. Tá? Entretanto, a temperatura de fusão do chumbo, ela é 327 graus Celsius. Enquanto aqui para a água, a temperatura a gente sabe que é 0 graus. Tá? 0 graus Celsius. Tá? Tem outras substâncias que a gente tem aí, é só vocês darem uma olhada no livro, na página 58, tem uma tabelinha onde apresenta os pontos de fusão e o calor latente de fusão para algumas substâncias. Eu escolhi algumas aqui, dentre aquelas que tem ali, aqui tem o maior valor, é o ferro, para a temperatura de fusão. O calor latente de fusão do ferro é 64 calorias por grama, e a temperatura de fusão do ferro, então o ferro vai derreter a essa temperatura, ela é a mais alta de todas que aparece na tabela, 1535 graus Celsius. Então, para derreter uma barra de ferro, precisaria atingir primeiro essa temperatura. Enquanto estiver acontecendo a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Eu falei isso em outras aulas, tanto que a gente construiu uma curva de aquecimento. Num dos eixos a gente colocou a temperatura. Aqui começou no estado sólido,
começa assim, vai crescendo, e aí chega até uma certa temperatura, fica horizontal. Aqui é calor em calorias, né? Fica na horizontal. E aqui vai estar a temperatura de fusão. Então, enquanto estiver cedendo calor ao longo desta linha horizontal, está passando de sólido para líquido. E depois começa a aumentar novamente a temperatura. Então, aqui está no estado de líquido. E depois lá teria o estado de vapor, na vaporização ou ebulição. Então aqui está no estado de sólido. Começou com uma temperatura negativa, uma vez que o zero está aqui. Uma temperatura negativa. Foi cedendo calor para a substância, ela foi aumentando, normalmente aumenta linearmente. Quando chegou na temperatura de fusão, permanece o mesmo valor para a temperatura, mas o estado está mudando. Aqui tem tanto sólido quanto líquido ao longo desta reta horizontal aqui. O ponto importante aqui é que a gente consegue representar esta curva de fusão de uma forma diferente, associando ao conceito de pressão. Então eu disse que o ponto de fusão nem sempre é constante, e quando a gente vai analisar a pressão, ela altera o ponto de fusão. Então o ponto importante é que a pressão altera o ponto de fusão. Quando fala ponto de fusão, eu quero dizer a temperatura de fusão. Se a gente olhar uma substância que se comporta como a água, tem dois tipos de substância, vamos colocar assim. Tem uma substância aonde, quando a gente faz a curva da pressão, representado por um P, em função da temperatura, que a gente representa por T. Tem uma substância que se comporta assim, e tem outra substância que faz o gráfico da pressão em função da temperatura, e ela se comporta assim. Assim. Qual a diferença entre as duas? Isso aqui é a curva de fusão. Curva de fusão. Então, o que quer dizer uma curva de fusão? Ou solidificação, na realidade é a curva onde está acontecendo a mudança de estado. Vamos tirar o fusão, porque tem as duas, depende de onde eu estou passando, Então, assim, esta é a curva de mudança de estado, fusão, solidificação. Então, se eu pegar uma pressão qualquer, esta pressão aqui, vamos supor 1 atm, pressão atmosférica. Se aqui for a água, nós teríamos a temperatura de 0 graus, mas quando passa para Kelvin, dá 273 Kelvin. Vamos pegar a mesma substância aqui, assim, 1 atm, e aqui 0 Kelvin, que seria o 273, ou 0 Celsius, que seria o 273 Kelvin. 273 Kelvin. Se a gente aumentar a pressão sobre o gelo
o ponto de fusão deixa de ser o 0 graus. Ele vai se fundir a uma temperatura menor que 0 graus. Então, dentre essas duas curvas aqui, uma se comporta como a água e a outra se comporta com um comportamento diferente. Tá? Vamos pensar assim. Se eu aumentar a pressão sobre o gelo, o ponto de fusão diminui. E o que é aumentar a pressão? Aumentar a pressão é colocar um ponto aqui para cima. Tá? Assim. Tá? Aqui é uma pressão maior. Tá? Aumentar a pressão, vamos colocar uma pressão maior aqui em cima. O que acontece? Nesta situação aqui, a temperatura de fusão aumentou. Aqui era 273, vamos supor que foi para 280 Kelvin. Enquanto que nesta curva aqui aumentou a pressão e a temperatura caiu para 265, por exemplo. Tá? Então essa aqui se comporta como a água. Tá? Que é o que acontece quando a gente coloca uma pressão sobre o gelo, ele derrete mais facilmente porque o ponto de fusão dele diminui. Por exemplo, deixa de ser 0 graus e cai para menos 5, menos 6, menos 10 graus, depende de qual é a pressão que a gente exerce. Tá? Exemplo de aplicação no caso da água é que o esquiador, vamos pensar o esquiador com aqueles patins no gelo, na patinação do gelo, tem uma lâmina, parece uma lâmina de faca, tá? Ela vai exercer pressão em pontos bem pequenininhos, então o peso da pessoa vai ser exercido em cima da lâmina, e aí ela apoia sobre o gelo, aumenta a pressão, embaixo da lâmina o gelo derrete com um ponto de fusão menor do que ele estava antes. Então, se toda a superfície do gelo estava a 0 graus, e aí colocou uma faca no formato do patins, apertando no gelo, embaixo da lâmina vai derreter o gelo. Isso facilita com que o patins se movimente no gelo. Tá? No caso da neve, então aí o esquiador, da mesma forma. Então a neve é uma forma parecida com o gelo. Quando apoia os esquis sobre a neve, aumenta a pressão, o ponto de fusão do gelo embaixo do esqui diminui. Então, se ele estava a 10 graus, e o ponto de fusão pode chegar aí a menos 17, depende de qual é a pressão que está se exercendo, ele pode favorecer com que o gelo derreta embaixo dos esquis e ele deslize mais facilmente. Tá? Convém salientar que se a temperatura da neve for muito baixa, tá? Não vai haver a fusão, né, do gelo. Tá? Ele vai continuar no estado sólido, mas favorece a diminuição do ponto de fusão. Tá? Então, um exemplo seria pensar lá, a neve já está a menos 10 graus e o gelo, vamos supor que a pressão ambiente estivesse derretendo lá a menos 3, menos 4, tá? Precisaria de uma pressão muito grande para ele começar a derreter abaixo dos 10 graus negativos. Tá? Todas as demais substâncias aumenta a pressão, aumenta o ponto de fusão. Tá? Tem as exceções, a água é uma delas, mas as outras substâncias se comportam como essa curva aqui. Então aqui é uma curva de fusão, solidificação. Se a gente quiser fazer a substância fundir ou derreter, a gente vai estar fazendo uma passagem daqui para cá. Tá? Então aqui está acontecendo uma fusão, aqui nesse ponto está acontecendo a fusão. Tá? E se a gente quiser solidificar a substância, a gente vai ter que diminuir a temperatura. Então a gente faria assim, para cá, para solidificar. Onde que acontece a solidificação? Só sobre a curva. Então cada pressão que a gente exercer
sobre a substância, vai ter um ponto de fusão que vai mudando. Tá? Uma temperatura que vai acontecer aqui embaixo, diferente das outras. Tá? Então o ponto de fusão não é fixo, assim como a gente vai ver que o ponto de ebulição também não é fixo. Tá? Importante lembrar aqui a questão da água, que a curva faz esse comportamento de uma inclinação em sentido contrário, enquanto as demais substâncias fazem isto aqui. Tá? Se tiverem dúvidas, tá, pessoal, vocês deem uma lida ali na página 59 do livro, tá? Onde tem esses gráficos aí, que explica talvez um pouquinho mais aprofundado isso que eu estou comentando aqui. Tá? Na vaporização, tá, a pressão também altera o ponto de vaporização ou o ponto de vapor. Também altera o ponto de vapor. Então a pressão ou a variação da pressão altera o ponto de vapor. E aqui quando eu falo ponto de vapor, eu estou pensando na temperatura em que acontece a ebulição. Tá? Para a água é 100 graus Celsius. Tá? Então para a água a temperatura de vapor, de vaporização, é 100 graus Celsius. E a gente precisa, em geral, um calor de transformação, que é a massa vezes o calor latente de vaporização, que assume o valor para a água, que é 540 calorias para cada grama. Tá? Calor latente de vapor, 540 calorias por grama. Então precisa de 540 calorias para transformar em vapor 1 grama de água que estava no estado líquido. Tá? Porque a passagem de líquido para vapor, a gente viu que é a vaporização, tá? Ou ebulição. Precisaria de 540 calorias para mudar o estado de 1 grama da água no estado líquido. Tá? Então, para a água, quando a pressão é 1 atm, tá? Então isso aqui, quando a pressão é 1 atmosfera, que é a pressão ambiente, é 100 graus. Mas, assim como apresentado antes, a curva de vaporização depende da pressão. Tá? Então aqui a curva de condensação e vaporização para todas as substâncias, aí não tem um comportamento diferente, é uma curva assim. Tá? Então aqui de um lado é líquido e do outro lado é vapor. Toda a parte aqui do lado de cima, aqui, é líquido, e toda a parte de baixo aqui é vapor. Então, ao longo de toda esta curva, aqui está acontecendo a mudança de estado. Vamos pensar aqui pressão, aqui temperatura, tá, pessoal? O gráfico é pressão em função da temperatura. Então, se pegar a pressão 1 atm, 1 atm, pressão ambiente, para a água daria aqui 100 graus Celsius. Como eu disse que aqui a gente representou antes em Kelvin, 100 graus Celsius é 373 Kelvin. O que acontece se aumentar
a pressão sobre a água e a gente quisesse pegar um valor aí de uma pressão que é o dobro da anterior, tá? Então uma pressão maior. Se eu pegar uma pressão maior, o ponto de ebulição vai ser maior, tá? Maior que antes. Então, para a água, se eu aumentar a pressão, aumenta o ponto de ebulição. A aplicação que nós temos é a panela de pressão. Então, tu põe uma panela, põe na chama para receber calorias, a água vai aumentando sua temperatura. Quando chegou em 100 graus, ela se transforma em vapor. Mas o que acontece é que, como a pressão também aumenta, o volume da água aumenta, o volume do vapor aumenta dentro da panela e ela está fechada, tá? O vapor vai aumentando e ocupando o espaço que antes era ar, o ar sai daquela válvulazinha que fica girando, tá? A pressão aumenta e a gente cozinha o feijão ou uma carne na panela com uma temperatura maior do que os 100 graus Celsius. Então, quando aumenta a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Mesma coisa acontece se a gente pensar o sentido contrário, uma pressão menor, diminui aqui o ponto de ebulição, tá? Então diminui, aqui era 373, aqui ficou menor. Exemplo, se a gente pegar uma panela convencional, uma panela com tampa normal, uma tampa dessas com o cabinho que só levanta e tira da panela. Se a gente subir uma montanha a uma altitude maior aí de, sei lá, 1.000 metros, 2.000 metros, lá em cima a pressão é menor do que aqui onde a gente está em nível do mar, por exemplo, tá? Então a pressão diminui. Só que lá o ponto de ebulição é menor. Então, para cozinhar o mesmo feijão que a gente cozinharia aqui em nível do mar, levaria mais tempo. Porque ao invés dele cozinhar a 100 graus Celsius, ele vai cozinhar a uma temperatura menor, vamos supor 95 graus Celsius. Tá? Então, estou pensando numa panela convencional, sem a pressão. Tá? Uma panela em nível do mar, cozinhando feijão, e uma panela no topo de uma montanha, onde a pressão é menor. Então aquela que está em nível do mar cozinha mais rápido, porque a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Aquela que está na altitude, então lá no topo da montanha, cozinha a temperatura menor, 95 graus, vai demorar mais para cozinhar o feijão. Tá? Claro que se a gente adicionar algumas substâncias à água, normalmente tanto o ponto de, ou melhor, o ponto de vaporização aumenta, tá? Então se jogar sal na água, ao invés dela ferver a 100 graus, ela já ferveria a uma temperatura maior. Por quê? Porque o sal se dissociou ali dentro da água, se diluiu, e aí precisa de uma temperatura maior para vaporizar essa água salgada aí. Tá? No caso do gelo, a dissociação do sal faz o efeito contrário. Por exemplo, se a gente jogar sal no gelo, o ponto de fusão do gelo deixa de ser 0 graus. A gente diz que isso aí é uma mistura refrigerante. Então, no passado, ou ainda hoje, algumas pessoas ainda utilizam para gelar um refrigerante, para gelar uma cerveja mais rapidamente. Põe gelo na caixa de isopor, depois joga sal e mistura o gelo. Normalmente fazendo um experimento aí num becker, colocando gelo, colocando sal e um termômetro para medir a temperatura, se chega a uma temperatura de aproximadamente menos 17 e menos 18 graus Celsius para o ponto de fusão do gelo. Tá? Então o sal na água que vai ferver, então vai entrar em ebulição, aumenta o ponto de ebulição. O sal sobre o gelo, para fazer uma situação mais refrigerante do que o convencional, diminui o ponto de fusão, diminui para menos 17. Tá? Bom, por que mostrar essas curvas aqui? Essas curvas, aquelas anteriores, que era a curva de
fusão, solidificação. E esta curva aqui, que é a curva de condensação, vaporização, ao longo da curva aqui está acontecendo os dois estados ao mesmo tempo. Na parte de cima é líquido, na parte de baixo é vapor. Ao longo da curva está mudando de líquido para vapor ou de vapor para líquido. Depende de qual sentido a gente está fazendo o movimento com a temperatura. Por exemplo, se eu aumentar a temperatura, eu estou vindo para cá, o que está acontecendo? Está saindo de líquido e indo para vapor. Então aqui está vaporizando. E se eu fizer uma temperatura diminuir, eu estou fazendo uma condensação. Condensação. Tá? Eu estou transformando o vapor em líquido. Transformando vapor em líquido. O calor latente de vaporização é igual ao calor latente de condensação. Então aqui, no caso da água, eu preciso de 500 calorias para transformar 1 grama de água no estado líquido no estado de vapor, tá? Pro vapor. Mas eu também, se for pensar na condensação, eu preciso retirar calor. Tá? E o calor latente de condensação é menos 540 calorias para cada grama. E aí tem um exemplo no livro que diz assim, por que a queimadura de vapor é pior do que a queimadura de água aquecida no estado líquido. Tá? Primeiro, por causa da temperatura, o vapor começa em 100 graus Celsius para a água em nível do mar, mas pode ser mais alto que isso. O vapor pode estar a 200 graus Celsius, o vapor pode estar a 400 graus Celsius. Tá? Então a temperatura do vapor é mais alta. Então se a temperatura é mais alta, ele certamente vai causar maiores problemas numa queimadura. Mas o importante aqui é este valor aqui, ó, tá, pessoal? Então, para a água queimar a pessoa vai estar a temperatura de 37 graus aproximadamente. 37 graus aproximadamente. Então a temperatura da água, vamos pensar uma água de 80 graus Celsius. Aí encostou na pessoa que está a 37 graus Celsius. Então essa água aqui só vai mudar a temperatura. A ideia dela é tentar chegar no equilíbrio entre a temperatura da pele da pessoa e a temperatura da água. A gente já viu que vai dar um equilíbrio diferente. A temperatura vai ficar entre esses dois valores aqui. Vamos supor que a água consiga esfriar tudo e chegar até 37 graus. Quanto de calor que foi cedido? MC delta T. Então vamos pensar uma massa de água, vamos pensar 100 gramas de água. Então, vamos pensar 1 grama de água. Fica mais fácil. 1 grama de água. Depois vamos pensar 1 grama de vapor. Então, aqui vamos botar 1 grama. Calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius. Variação de temperatura. Então, vamos pensar que chegou do 80 e foi para o 37. Então, temperatura inicial da pessoa era 37. E a temperatura final foi 80. Tá? Foi 80. Tem o equilíbrio vai ficar 2, uma temperatura igual aqui para os dois. Tá? Mas isso daria um valor de calor que poderia ser liberado de 80 menos 37 dá 43 calorias. Se for o vapor, tá? Vapor, só no vapor, nós já teríamos, para ele se condensar, que em geral é o que acontece,
um calor de transformação, que é massa, calor latente de vaporização, vai se condensar, é o contrário, condensação. Tá? Então nós vamos ter aqui um calor que é 1 grama vezes 540 calorias para cada grama. Isso dá uma quantidade de calor de 540 calorias. Vamos pensar a vaporização mesmo, senão eu tenho que botar um sinal de menos ali. Tá? Então 540 calorias. Tá? Então, como ele vai se condensar, ele vai liberar esse calor para a pele. 540 calorias para a pele, enquanto que só para mudar a temperatura da água quente até chegar na temperatura da pele, seriam só 43. Então, uma queimadura de vapor é muito pior do que uma queimadura com a água aquecida, só a 80 graus, a 90 graus. Tá? O importante é não se queimar em nenhuma das duas situações, porque queimadura é muito difícil a recuperação, tá, pessoal? Normalmente queima 1, 2 camadas da pele, até queimadura de 3º grau, tá? E a recuperação é muito lenta. Aí tem que fazer aquele, tem que usar algumas substâncias para recompor a pele que ficou num estado muito ruim. Tá? Bom, tudo isso para dizer o seguinte, tá, pessoal? Se a gente representar a mudança de estado para quaisquer substâncias num gráfico da pressão em função do volume, em função da temperatura, nós vamos ter uma curva de transformação que é representada assim, ó. Tá? Ou assim, ou assim. Tá? Esse Y aí, aparece um ponto aqui, onde está indicando a curva de vapor sólido, então aqui vapor, nesta parte aqui de cima, entre as perninhas do Y, aqui está no estado líquido, tá? E esta parte aqui atrás está no estado sólido. Tá? Então essas curvas aí representam a mudança de estado. Então se quiser fazer de líquido para vapor, vai estar ao longo dessa curva aqui, ó. Tá? É a curva de vaporização, condensação. Se quiser passar de sólido para líquido, é aquela curva que eu mostrei antes, com a curva mais acentuada antes. Assim, ó. Tá? Uma curva mais acentuada antes. Tá? Mas para representar os três, fica daquela forma ali. Tá? De sólido para líquido, solidificação e fusão, ao longo desta curva aqui. E percebam que aparece uma que passa do sólido diretamente para o vapor, que é situações como o caso do gelo seco. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui o ponto de fusão do gelo seco. Eu acho que o ponto de fusão do gelo seco é em torno de 30 graus. Tá? Então aqui a passagem de sólido para vapor, no caso do gelo seco, seria uma temperatura de 30 graus mais 273 dá 303 Kelvin. Tá? A pressão de uma atmosfera. Tá? E o que acontece no gelo seco? Ele sai do sólido e vai para o vapor diretamente. Então nós temos aqui uma curva de sublimação
e ressublimação. Até esse ponto, aqui nós temos a curva de vaporização ou condensação, e esta aqui nós temos a curva de fusão, solidificação. Tá? Este ponto que aparece aqui é chamado de ponto triplo. Por que ponto triplo? Porque neste ponto os três estados coexistem. Os três estados sólido, líquido e vapor coexistem. Então tem os três estados ali naquele ponto, tá? Sólido, líquido e vapor, tá? Essas curvas elas terminam aqui em cima nesse ponto aqui, ó. Esse ponto chamado de ponto crítico, a partir do qual a gente não consegue diferenciar o líquido do vapor mais, tá? E quando chega lá no ponto crítico e a temperatura vai ficando muito maior, a partir do ponto crítico, não tenho mais cores diferentes aqui para representar, vamos fazer em preto. A partir deste ponto aqui, para cá, nesta região aqui, a gente chama de gás. Então, alta temperatura e baixa pressão. Então, nesta região aqui nós temos o gás, basicamente o gás ideal. E toda essa região aqui também é gás, tá? Mas aqui está o gás ideal, tá? Tá bem, pessoal? Não sei se está conseguindo. Acho que vai dar para ver aí. Olhando aqui no meu computador, dá para ver bem certinho a imagem. Aqui a curva associada com a água, né? Porque a gente tem o ponto de fusão. Se eu aumentar a pressão, o ponto de fusão diminui. Vem para trás. E aqui o comportamento para as demais substâncias. Tá? Então, se aumentar a pressão, o ponto de fusão aumenta. Então, aqui está a curva de fusão, daqui até aqui. Deste ponto, que é o ponto tríplice, até aqui, nós temos a curva de vaporização ou condensação. Vaporização. E nesta primeira parte, daqui até aqui, nós temos a curva de sublimação ou ressublimação, que é o processo... Sublimação não é com S, né, pessoal? Sublimação e ressublimação, que é a passagem direto do sólido para o vapor, ou de vapor direto para o sólido, no caso da ressublimação. Tá bem, pessoal? Então isso aqui também é conhecido como diagrama de fase das substâncias. Aparece todas as fases. Diagrama de fase da substância, aparece todas as fases num único diagrama. Normalmente a temperatura que aparece aqui é representada em Kelvin, porque, por exemplo, para a água, fusão acontece a 0 graus, e aí não apareceria essa curva aqui com temperaturas mais baixas aqui, tá, pessoal? Ficaria difícil de representar, tá? Então faz a temperatura aqui em Kelvin. Então ela é sempre positiva, aqui seria o 0 Kelvin. Tá? Aqui seria o 0 Kelvin.
E a pressão em geral pode ser em atmosferas ou pode ser em Newton por metro quadrado. Tá? Tá. Então eu tenho exercícios aí no livro que envolvem essas curvas. Como é um ponto novo que eu estou tratando, eu iria falar do gás ideal, mas eu acho mais importante talvez vocês darem uma olhada nos exercícios antes da gente começar a discutir um assunto novo, né? Tem aí na página 69 um exercício resolvido que mostra um diagrama. Ah, tá aqui o dióxido de carbono, CO2, tá? Que é o gelo seco, tá? Aí ele mostra o gráfico da pressão em função da temperatura, o diagrama de fase, pressão em função da temperatura, e aí ele representa aqui em graus Celsius, tá? Então tem uma curva assim, na realidade não é bem reto aqui, ele para por aqui, e daí ele faz assim, e aqui ele faz assim, tá? Este ponto aqui, o ponto tríplice, está uma temperatura em graus Celsius de 56,6 negativo, menos 56,6 graus Celsius, e a pressão que tem aqui é de 5 atm. Então a pressão está em atm. Está representado no gráfico uma situação 1, que é aqui para baixo, 1 atm, 1 atm, 1 atm, e aqui para 1 atm, temperatura dele menos 78,5, está no estado para acontecer a sublimação, tá? Menos 78,5. Não está aparecendo nessa curva aqui os 30 graus. Não, está aqui. Aqui é sólido para vapor, tá? E aqui tem a passagem de líquido para vapor a 31 graus. Então o gelo seco primeiro se transforma em líquido primeiro, para depois ele vaporizar, eu acho, tá, pessoal? Temperatura em graus Celsius. Aqui, quando a pressão é 50, tá fora de escala esse eixo, tá, pessoal, para representar as pressões. Aqui é 73 atm, e logo para baixo ele representa um outro em 56 atm, assim. Aqui as temperaturas são 31 graus aqui, e aqui 20 graus Celsius. Ele faz algumas perguntas. Indique as fases que o dióxido de carbono se encontra quando submetido a 1 atm e menos 78,5. Esse ponto aqui, tá? Então esse aqui ele chamou de A. Primeira pergunta, tá? Qual é o estado que está? Como ele está sobre a curva de sublimação, ele não está nem no estado sólido nem no estado de vapor, ele está nos dois. Então ele é sólido e vapor. Tá? Na letra B, ele quer saber em 5 atm e menos 56,6 graus Celsius. 5 atm e 56 graus Celsius. Então aqui é a letra B, está no ponto tríplice,
onde tem os três estados. Então ele é sólido, líquido e é vapor. Se quiserem, podem frisar que é o ponto tríplice. Tá? Que é o ponto tríplice. Depois ele pede 56 atm, e uma temperatura de menos 56. Então ele está pedindo um ponto que é uma temperatura de menos 56 e a pressão de 56. Este ponto aqui é a letra C. Qual é o estado que está? Então, se vocês olharem, tudo que está acima dessa curva aqui seria sólido. Aqui no meio das perninhas do Y seria líquido e na parte de baixo seria vapor. O livro fala fase gasosa, tá, pessoal? Eu não gosto de usar fase gasosa porque confunde muito com o estado de dizer que é gás. Tá? Gás, a temperatura teria que ser bem mais alta aqui e a pressão bem mais baixa. Tá? Então eu não uso muito o gasoso, eu gosto de falar vapor. Tá? Então aqui está no estado para cima da curva, esta curva aqui, a solidificação está aqui, então está no estado sólido. Tá? Então na letra C está na fase sólida. Na letra D, ele pede para temperatura, para pressão de 73 atm, então ao longo desta linha horizontal, e temperatura de 31 graus Celsius. Então esse ponto aqui é para ser o D. Agora perdeu a cor. Pintei de azul em cima do preto. Tá? Então aqui ele está em cima da curva de vaporização ou condensação. Então ele é vapor ou é líquido. Vapor ou é líquido. Está nas duas fases. Ou é vapor ou é líquido. Lembrem que aqui no meio das duas perninhas do Y é líquido. Tá? Depois pede 1 atm, esta pressão aqui, e a temperatura de 56,6 graus Celsius. Então lá é o D, o E é este ponto aqui. Então, como está abaixo das duas curvas, a de sublimação e a de vaporização, ele está no estado de vapor. Tá? Então, na letra E, está no estado de vapor. O livro fala fase gasosa. Eu não gosto para não confundir, que não é estado gás, tá? Fase gasosa. Tá? Gás é só daqui para cima, do estado crítico para cima. Tá? Então aí tá fechando 50 minutos. Eu não queria começar um conteúdo novo numa aula assíncrona, mas é importante que vocês olhem a questão aí desse diagrama de fase e saibam identificar em quais fases aparecem os estados das substâncias, tá? Qual fase que elas estão, se é sólido, líquido ou gás. Então, para treino, vocês deem uma olhada no livro, aí na página 70, o exercício de número 14 e o exercício de número 15. Tá? E tentem resolver. Que é só assim, olhando para as figuras, nos gráficos, para identificar o que está se passando nessas fases, ou ainda temperaturas, pressão, fazer a análise completa. Então, façam o exercícios 14 e 15 da página 70.
tá? São diagramas de fases para vocês analisarem. Também é interessante treinar na questão da mudança de estado o exercício número 5 da página 60. Exercício 5, página 60. Tá bem, pessoal? Então, de novo, peço desculpas por ter esquecido da aula assíncrona no dia de hoje. Tá? A próxima aula, eu acho que ela é síncrona. Eu vou ter que olhar no horário. Tá? Então, se a gente pode tirar as dúvidas nessas aulas síncronas, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito da curva do diagrama de fases que eu apresentei para vocês, perguntem lá. Tá? Também é importante lembrar aqui que eu não corrigi a avaliação. Tá? Demora um pouco de tempo para fazer isso, tendo em vista que cada um tem um conjunto de parâmetros. Vai dar resultados diferentes para cada um de vocês. Tá? Mas tão logo eu resolvo, eu corrija, eu apresento para vocês como vocês foram. Espero que todo mundo tenha ido 100% ou quase gabaritado. Tá bem? Tenha um bom final de semana e até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau.